Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E nesse dia aí, né, bastante triste aí para os brasileiros aqui que gostam de futebol, né, eliminação, mais uma eliminação de Copa do Mundo, né, da seleção brasileira, né, masculina. Ou vamos, né, iniciar, né, a nossa programação de fim de ano, né, que o Mesa de Debates, né, fez no ano passado, né, que deu certo e vai fazer e está fazendo de novo neste ano, né? E o tema dessa semana, né, de debates, né, fugindo um pouco aí da programação rotineira do canal, né, se chama Reorganização da Esquerda e Desafios para 2023. A intenção, né, deste debate é tentar trazer aí um pouco das diferentes visões de esquerda, né, que existe aí no campo, né, para poder, né, debater para os trabalhadores, para a vanguarda conhecerem, né, as visões e poderem debater, né. Então eu estou aqui, né, com três convidados que apareceram aqui, né, para mim, né, que é o Heitor Silva, né, que você já conhece, militante e dirigente da Revolução Brasileira, a Marildo Vieira, né, que é um grande amigo aqui do canal Mesa de Debates, que sempre está aqui presente aqui com a gente, e o Lin Fernandes, né, do Partido dos Trabalhadores aqui de São José dos Campos, né, que já participou já, né, de um debate, né, parecido com o que a gente vai fazer agora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou já começar a passar a bola aí pro Heitor. O Heitor vai ter 15 minutos aí para se apresentar e, né, falar um pouco aí da visão dele, né, da reorganização dos desafios aí para 2023. Então eu vou, né, silenciar aqui meu microfone. Aí eu ligo o microfone do Heitor e coloco o Heitor aqui na tela, né? Na tela layout solo aqui. Pronto, Heitor, pode falar. Boa noite, obrigado aí pelo convite, Guilherme. Eu estou, como todo mundo pode perceber, né, estou um pouco rouco, mas não quis declinar o convite, que eu acho importante esse debate. Saudar aqui os demais que vão discutir aqui hoje e o nosso internauta, né, que sempre acompanha aí a mesa de debate. Primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma noção do quadro em que vai estar colocado o próximo governo, né? Eu acho que esse é um panorama que é importante, porque aí depois fica mais fácil entender por que nós, da Revolução Brasileira, dizemos certas coisas, porque isso parte de uma análise, né? Para me apresentar, eu sou Heitor Silva, eu sou professor, hoje estou na Fiocruz, sou pesquisador na Fiocruz e militante da Revolução Brasileira, né? Basicamente, minha atuação é em favelas, né? Eu sou do Rio de Janeiro e atuo no Movimento Popular de Favelas. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Nós teremos uma continuidade da República Petucana. Era uma expressão que nós usamos já há uns 5 anos e que no começo causava muita polêmica, né? Hoje em dia acho que ela já está mais no senso comum, né? Até porque hoje em dia você tem o Lula é presidente e o vice é o Alckmin, né, do PSDB. Então, a ideia da República Petucana desse jogo o tempo todo entre essas duas forças está muito claro. Mas ele tem um sentido mais amplo, que é o seguinte: isso começa com o governo Fernando Henrique. O que estava acontecendo naquele período? Estava acontecendo uma transformação do capitalismo a nível global que levava a uma desindustrialização, a saída do capital brasileiro
né, da burguesia interna, né, sendo deslocada. E é óbvio que essa burguesia não cede seu espaço sem reclamar, sem tentar se reorganizar. E aí é utilizado um mecanismo que é o chamado dívida pública, que é um mecanismo muito simples. A dívida pública são papéis, para o nosso internauta que não sabe o que a gente está falando, é o que você ouve falar, ou alguns até devem aplicar algum dinheiro, no Tesouro Direto. O governo deve mais do que ele arrecada, então ele coloca papéis, onde esse papel ele tem um prazo e um juros. Né? E isso forma um montante de dívida pública. O que aconteceu no Brasil é que a dívida pública foi usada como mecanismo para receber os capitais dessa burguesia que vendeu suas empresas. Né? Vários deles abriram, dessa grande burguesia, abriram bancos de investimento. Esses bancos hoje, todos que tem por aí, inclusive o banco, né, do nosso, até janeiro, ministro da Fazenda, é um desses bancos, que eram feitos a partir de grandes fortunas amealhadas pela burguesia nacional que vendia suas indústrias. Muito bem. O problema é que esse mecanismo de dívida pública, ele, para se sustentar, ele precisa taxas de juros muito altas. Isso vai comprometendo parcelas importantes do orçamento nacional. Né? Então, esse é um quadro que está claro que não vai ser mexido nesse governo. Né? Até o Lula fez declarações até bastante interessantes sobre a gritaria, exigindo responsabilidade fiscal, e ele coloca preocupação com outro segundo ponto, que é um ponto importante que eu vou começar a falar agora, né? Que caracterizaram os governos petistas e vão caracterizar isso também, só que vai ter mais dificuldades. É o que nós, da Revolução Brasileira, chamamos de digestão moral da pobreza. São essas bolsas, né? Bolsa Família, que depois virou Bolsa Brasil, e esse tipo de iniciativa de tentar lidar com a miséria do povo brasileiro, de uma parcela significativa do povo brasileiro. Né? O Lula propõe, até porque nós estamos vivendo um momento em que o desemprego vem aumentando, a miséria vem aumentando, a ampliação dessa digestão moral da pobreza. Né? E, por outro lado, a burguesia resiste falando em mecanismos que são teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, né? E a PEC, que permitiu travar os gastos sociais durante 20 anos. Para que o nosso internauta não tenha dúvida sobre o que isso significa, isso são vendidas como moralidade, como seriedade com o dinheiro público. Isso tudo é uma farsa. Né? A lei de responsabilidade fiscal estabelece limite para gastos. Sabe qual é o único gasto, nosso internauta? Sabe qual é o único gasto que está fora da lei de responsabilidade fiscal? Os gastos com a dívida pública. Ou seja, você pode criar patamares de gasto para a saúde, para a educação, né? Para a segurança, coisas fundamentais para a vida do povo brasileiro. Mas para o dinheiro que vai para a banca, para os banqueiros, para o sistema financeiro, para as grandes fortunas que estão aplicadas em dívida pública, isso não tem limite. O teto de gastos. O teto de gastos é o seguinte: qual é a ideia do teto de gastos? Não a ideia técnica, né? Mas o que está por trás. O que está por trás é o seguinte: a economia brasileira vem regredindo. Né? Vivemos uma quadra em que o mundo não cresce mais com a velocidade que crescia. E aí começa a haver a preocupação seguinte: se o bolo está diminuindo, se a arrecadação, se a economia diminui, a arrecadação diminui. Se a arrecadação diminui, a parte do bolo para a dívida pública se reduz. Então, como é que você mantém essa parcela indo para os banqueiros? Né? Estabelecendo teto para os outros gastos. Então, tudo isso são mecanismos de captura, né, dos nossos impostos pela grande burguesia. Bom,
Então, esses são quadros aí que vão permanecer, mas que vão tensionar. Vão tensionar. Por quê? Porque o PT se elegeu, tem o compromisso de ampliar aí essas políticas, né? E, por outro lado, você tem o grande capital tentando manter isso como vinha antes. Mas em nenhum momento o PT se pretende fazer um rompimento com esse tipo de coisa. Não, não é isso. Não é isso. Né? Agora, para complicar tudo, a gente tem que saber quem é o fiador do processo eleitoral brasileiro. Vamos ter claro, né? A extrema-direita tentou contestar o resultado eleitoral recorrendo às Forças Armadas. E as Forças Armadas não saíram de dentro dos quartéis. Cabe uma pergunta, né? Por que militares de extrema-direita engoliram e não se mexeram, e não se mexerão? Né? Não há outra razão que não seja a posição do Departamento de Estado da América do Norte. O Departamento de Estado nos Estados Unidos, para o nosso internauta, corresponde ao Ministério das Relações Exteriores. Né? E eles tiveram uma posição muito firme. Mesmo antes da eleição, representantes do governo Biden já estiveram no Brasil exigindo respeito ao processo eleitoral. Né? E o recado foi tão duro que o representante norte-americano poderia ter se reunido a portas fechadas com o presidente da República. Mas não. Ele fez isso também, mas convocou a imprensa e declarou abertamente a exigência do respeito ao resultado eleitoral. Isso não vem de nenhuma boa vontade do governo Biden com o PT, né? Isso tem a ver com a política interna norte-americana. Né? Os Estados Unidos estão extremamente divididos. O Trump tem uma parcela importante dentro do Partido Republicano. Se não conseguirem prendê-lo, ele corre o risco de vencer eleições. E a última coisa que o Biden gostaria era de que no seu quintal, os Estados Unidos encaram toda a América Latina como seu quintal, isso desde o século XVIII, né? Com um presidente de extrema-direita alinhado com Trump. Então, era importante a derrota, né? Que foi imposta a Jair Bolsonaro no Brasil. Então, esse é um quadro. Por último, dentro desse quadro, né? Como fica a extrema-direita? Eu comecei a falar disso. Né? A extrema-direita sai dessa quadra da vida política brasileira mais organizada do que ela nunca foi. Nem no período em que o Partido Integralista tinha força, ela foi tão organizada, capaz de movimentos de massa. Né? Hoje, a gente já vê, eu tenho visto pela Revolução Brasileira, disputas sindicais onde a extrema-direita participa de chapas, monta chapas. Né? Claro, né? Em geral, associadas. Né? A gente tem que ter cuidado com isso. Quando a gente fala dos evangélicos, nem todo evangélico é de extrema-direita. Né? A ligação entre Bolsonaro e os evangélicos passa pela agenda dos costumes, passa pela luta contra o aborto, passa pela uma concepção retrógrada de família, passa por uma série de questões, não necessariamente por um projeto de extrema-direita, né? Ou fascista, como alguns gostam de chamar, eu prefiro chamar de extrema-direita. Né? E aí a gente tem visto, vou dar um exemplo aqui, né? O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. Né?
É uma categoria que você pega CSN, Mannesmann, ArcelorMittal, você pega Volkswagen Caminhões, você pega Land Rover. Então, tudo isso está nessa base, né? São fábricas que estão nessa base. E hoje a gente tem a vitória de uma chapa onde o presidente é um pastor evangélico anticomunista, né? Inclusive apoiado por pedaços da esquerda revolucionária, né? O PSTU apoiou essa chapa, achando que pode controlar o pastor. Então, é um quadro novo. A extrema-direita agora 2 minutos para concluir a sua fala, Heitor. ganha musculaturas que nunca teve, né? Disputando espaços no que a gente chama de sociedade civil, né? Creio que, diante das dificuldades econômicas que o governo Lula terá, né, o quadro não é simples, né, não é tão negro como alguns economistas petistas querem dizer, de que não tem um centavo no cofre, não é bem isso, não é bem isso, né, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, o que o povo espera é solução para os problemas de emprego e fome. E teremos dificuldades nessa direção. Então, é bem provável que a gente tenha quadro de saques, de protestos, né, comandados aí, daqui falando do Rio de Janeiro, claramente nas áreas populares, comandada pelas milícias, com a extrema-direita à frente, né, saques de supermercado, esse tipo de coisa. Então, esse é um quadro bastante complexo, difícil, né? E aí depois a gente pode discutir aqui sobre possibilidades ao modo de ver da Revolução Brasileira, né? De como lidar com esse quadro complexo, né? Para o qual nós achamos que as grandes conciliações que o Lula vem fazendo serão insuficientes, né? Não adianta ficar dando orçamento secreto, continuar com orçamentos secretos para o Centrão, dando ministérios para o PMDB, para o MDB agora, né? Porque isso não resolve. Conclua, Heitor. Só seremos capazes de dar consequência ao enfrentamento à extrema-direita se tivermos do outro lado a população organizada, tanto para pressionar, para empurrar para trás a burguesia nas suas pretensões com relação ao orçamento nacional, quanto a extrema-direita. Obrigado. Muito bem, né? Aqui o Jair Galvão já está aqui, né, com a gente, né? E também, né, o Lin, né, teve um pequeno problema na internet. Então, devido aí à ordem escolhida, né? Primeiro foi o Heitor, agora eu passo a bola aí pro Lin, né, fazer sua fala. Bem, boa noite a todos. Primeiro, agradecer aí a oportunidade da gente estar aqui fazendo esse debate, um momento em que o país precisa muito de debate, porque nós estamos procurando saída. Eu não sei se saída ou se entrada, né? Por onde nós vamos trilhar nesse momento que o país atravessa. Eu estava acompanhando aqui a fala do Heitor e a colocação dele, com muita sabedoria, é ele deixa bem claro para a gente que é a ganância do capital, porque esse nunca vai mudar, né? Esse nunca vai mudar. E as ferramentas que nós temos para fazer esse enfrentamento, ela tem que surgir da base, né? Ela tem que surgir da base. Se a gente for pegar hoje, pelos partidos tradicionais de esquerda, em que compuseram aí, que compõem a aliança, eu não considero nenhuma aliança o movimento feito pelo Lula.
eu acho que ele fez um movimento, não foi uma aliança, não foi um acordo, não foi só criar uma federação. No meu entendimento, ele fez um movimento para restabelecer o processo democrático antes que ele avançasse pela extrema-direita. Então, eu vi o Lula nesse processo, desde quando ele convidou o Alckmin para ser vice. No outro debate que a gente fez aqui, eu ainda falei das minhas posições que eu tinha com relação a esse movimento do Lula de chamar o Alckmin para vice, de chamar todas as forças, porque isso nos traria um problema para a esquerda organizar. Mas, por outro lado, a gente sente o quanto foi necessário para poder derrotar Jair Bolsonaro. E aí toda essa elite, eu não sei se é a elite ou toda isso que ele criou no país, porque o Jair Bolsonaro ele regimentou as pessoas baseando naquilo que elas têm de pior. Era a homofobia, a xenofobia, o preconceito e tudo que tem de ruim, a maldade. As pessoas se viu nele um representante. Isso basta a gente olhar em grupos de amigos, de parentes, que as pessoas acabaram identificando nele. Durante a minha vida aí na militância de esquerda, muita gente que eu conheci militando na esquerda, de uma hora para outra se identificou com Bolsonaro por uma série de problemas, e entre eles identificou com o preconceito. Mas quando o Guilherme me chamou aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, ele dizia assim: o que é a esquerda, qual é os novos caminhos para a esquerda? Eu tenho uma avaliação que a esquerda ela tem que se reinventar na maneira de lidar com a base, né? Não dá mais para ser só aquela base do movimento social, a base do movimento sindical ou as lutas, né, das minorias, né? Ou só a luta por reforma agrária. Ela tem que avançar em outros campos e digitalizar. Precisamos digitalizar, as pessoas precisam estar conectadas e para a gente poder enfrentar essa direita que está aí, tudo isso que foi criado no Brasil e no mundo, né? É global, é uma coisa global, um fenômeno global. Com relação à esquerda mais dialética, mais teórica, tudo isso nós temos que aproveitar, ter um entendimento do que ela representa, e como nós vamos organizar essa massa sem essas bases, sem perder a nossa noção da luta de classe e da luta contra o grande inimigo, que é o capital. Porque tudo que se faz é a luta contra o capital. O Heitor, ele colocou da força do Trump nos Estados Unidos e essa coisa toda, e os interesses do Biden, que agora, com o Lula na presidência, ele vem fazer uma disputa, que a gente sabe que ele vem fazer uma disputa pela geopolítica da China, né? Dos seus próprios interesses. O Lula vai ter que ser sábio, saber utilizar isso para poder resolver um problema no Brasil que é econômico, porque o Brasil é dos BRICS, do qual está a Índia, está a China e a Rússia e outros países entrando, a África do Sul e tal. E não podemos esquecer que o tio Sam é sempre golpista, né? E toda vez que a esquerda avança, eles estão lá preparados para dar um golpe. Eles fizeram isso nos governos do PT, com espionagem, com essa guerra híbrida, usando o judiciário, treinando
pessoas do Ministério Público, juízes brasileiros, para poder dar um golpe no Brasil. Só que eles queriam a volta das políticas, tipo o que o PSDB representou por muito tempo. Não que os governos do PT tivessem feito nenhum governo voltado à esquerda, mas fez um governo com políticas compensatórias, com os bolsas família, bolsa escola, bolsa universidade, os programas sociais. Foi um programa de restabelecimento, de reconhecimento da, da, da questão racial, de políticas nesse sentido. Basta a gente ver que o que está por trás da política americana é o financeiro, é a geopolítica. Se a gente for dar uma olhada aí, esse golpe que aconteceu aqui no governo do PT com a Dilma, é os mesmos golpes que eles tentaram aplicar, que aplicaram no Paraguai, que aplicaram na Bolívia, que tentam aplicar no Chile, na Argentina. Agora a Kirchner é condenada à prisão, o que aconteceu na Venezuela e agora no Peru, né? Por pressões do próprio capital, incentivado pelo tio Sam, de maneiras diferentes, que não são mais aqueles golpes militares armados, conforme os patriotas hoje vivem pedindo. Mas eu coloco aqui, o caminho para a esquerda hoje não dá para a gente ter essa avaliação pontuando apenas o governo do presidente Lula. Não dá para a gente esperar que o governo do Lula seja o governo da esquerda, né? Longe disso, até eu acho que é um governo que possa nos dar condições para poder fazer a luta pela esquerda, de fazer a luta de classe avançar. Se a gente for esperar que o Lula, ou que o Alckmin, ou que o Congresso Nacional, ou que os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, ou a base que venha compor o governo do Lula vai fazer isso, nós vamos estar enganados. Estamos enganados. Porque essa luta, ela é nossa, é na nossa construção do dia a dia, né? Porque o inimigo, o nosso adversário, que é o capital, ele é muito forte, ele corrompe tudo. Ele corrompe os meios de comunicação, ele corrompe tudo. Basta a gente ver os interesses, quando fala do capital, como que os interesses se movem. Basta a gente ver como que alguns setores da mídia, ou por que não dizer a própria Rede Globo, né, como ficou torcendo para a derrota do Bolsonaro. E é porque a Globo é anticapital? Não, é porque ela viu ali uma ameaça muito maior do que ela esperava quando apoiaram o Bolsonaro lá em 2018. Então, para a esquerda nunca foi fácil, não vai ser fácil, nós temos que estar com o pé no chão, de olho no governo, e aproveitar essa oportunidade eu acho que é uma abertura democrática, aonde nós vamos ter que entrar com nossas pautas, mas não simplesmente ficar baseado em pautas específicas. Se a gente quer construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, nós temos que fazer formação com a nossa base de reinventar algumas maneiras de convencimento da própria classe trabalhadora. Quando a gente ia na porta de uma fábrica para fazer campanha e encontrar o cidadão, o proletário, lá fazendo arminha para a gente, né? Ou quando a gente fala da maneira como o cristianismo foi usado, das pessoas ficar colocando tudo que há de maldade e em nome de Deus, então eu acho que é um momento que sociologicamente nós vamos ter que repensar e não desistir de como fazer essa luta de classe. Por enquanto, Guilherme, eu vou ficando por aqui e as observações vou estar acompanhando o debate
e depois eu volto para fazer as conclusões finais. Aqui, aqui. Maravilha, maravilha. Lin, né? Agora eu passo a bola, né, pro Amarildo Vieira, né, fazer sua fala, né, fazer suas colocações e se apresentar também. Boa noite Boa a noite a todos. Alguém todos. está com o Quem microfone está com o aberto. microfone aberto? Tá dando agora para ouvir? Ei, Guilherme? Sim, está. Tá. Bom, então, boa noite a todos, né, que estão, aos meus interlocutores, né? E também boa noite ao Guilherme. E eu agradeço, Guilherme, pelo convite. E também uma boa noite a todas as pessoas que estão em casa, né? Ou que, porventura, vão assistir essa live daqui a algumas horas, alguns dias. Bom, primeiro que assim, me parece, né? Parece não, é um tema muito difícil para ser sequer debatido seriamente em tão pouco tempo, né? Pensar em reorganizar a esquerda, desafio de 2023. É muita coisa para se falar, né? Mas vamos tentar aqui, pelo menos, dar algumas pequenas pinceladas, que é no sentido mesmo de mostrar, expor as posições e também suscitar o debate, né? Bom, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse sentido é discutir essa palavrinha mágica que está aí, que é a esquerda, né? Então, eu penso que a gente precisa entender e definir o que é a esquerda. Porque se a gente pensar que esses partidos da ordem são de esquerda, aí já começa a complicar a situação, né? O PT não é um partido de esquerda, o PSOL, uma fração dele é uma fração de esquerda, a outra não é de esquerda, né? E eu estou falando desses principais partidos. O PDT não é um partido de esquerda, PCdoB não é um partido de esquerda, né? Então, esses partidos eu não considero de esquerda, e não considero não é porque eu acho, é porque é balizado por uma série de questões teóricas e também questões práticas, né? E que ficou muito claro nos últimos governos petistas, mas aí vamos pegar aqui, no caso mais específico, nessa campanha, né? Essa aliança que o futuro presidente, né, o Lula, ele organizou. Essa aliança é uma aliança de centro-direita, né? E não é um governo, ao meu juízo, não será um governo do Lula, será um governo do Lula-Alckmin, né? E isso fica muito claro quando o Alckmin, ele desautoriza publicamente o Lula no tocante à revogação da reforma trabalhista, né? E essa semana, ou a semana passada, não me recordo, os sindicalistas se encontraram com o Lula e ficou claro o que o Alckmin queria prevaleceu, porque não vai ter a revogação, vão mudar algumas coisas, e os sindicalistas, né, que é essa direção das centrais, que aí também a gente precisa discutir, porque não é uma direção de esquerda também, eles foram lá pedir nessa maquiagem aí, nessa revisão, como eles estão chamando aí, algumas revisões de alguns pontos da reforma, eles possam ter alguma coisa compensatória no sentido daquilo que era o imposto sindical. Então, não vai ser esse governo, ou esses partidos, ou a atuação desses partidos no parlamento, ou mesmo fora do parlamento, no campo de uma esquerda, de organizar a esquerda. Eles não vão fazer isso, né? Eles vão organizar a classe trabalhadora, eles não vão fazer isso porque não é de interesse deles, né? E aqui não é nada maniqueísta, não é uma questão de bom e mal, é questão que ideologicamente eles estão no outro campo, que é o campo do capital. Eles não estão no campo do trabalho, eles estão no campo do capital. Então, me parece que isso tem que ser a coisa mais clara nesse momento, né? Porque se a gente ficar com a ilusão de que desses partidos sairão qualquer coisa que venha a contemplar os interesses da classe trabalhadora, esquece, não vai ter, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda questão, que aí a tendência, né, segundo
os economistas burgueses, né, estou falando do FMI, do Banco Mundial, segundo eles, a tendência é de agravamento dessa crise. Então, essa é uma questão que tem que ser pensado. E o agravamento dessa crise implica, em outras coisas, uma retração das exportações, sobretudo das commodities, sobretudo para a China. Né? Então, por que eu digo isso? Porque todas essas políticas que o governo Lula implementou, os ex-governos petistas, mas sobretudo o segundo governo do Lula, né? Eles implementaram, que eu chamo de política de redução de danos, todas essas políticas de redução de danos, né, elas estarão comprometidas nesse governo Lula, nesse futuro governo Lula. Lembrando que nesses grupos de trabalho que tem hoje, a posição que prevalece no âmbito da economia é uma posição liberal. Tanto é que o Haddad, que vai ser o homem forte da economia e do Lula, ele é um liberal. Né? Então, ao que tudo indica, vai ter esse compromisso de manter a política macroeconômica, que aí pega exatamente essa questão das exportações, etc. Então, a questão é, o governo petista, ele vai conseguir, o futuro governo Lula, com toda essa aliança, o governo Lula-Alckmin, eles vão conseguir achar ou encontrar esse equilíbrio, né, essa mediação entre essa política macroeconômica que favoreça os interesses do grande capital e, ao mesmo tempo, essas concessões, ou seja, essas políticas de redução de dano. É esse que é o desafio que me parece que é uma pergunta bastante pertinente nesse momento. Né? E, pelo que se coloca, segundo esses próprios economistas burgueses, vai estar uma situação muito comprometedora para conseguir fazer tal coisa. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar. Né? E outra coisa também, se quiser repetir o que fez naquele governo passado, nos governos passados dele, hoje, aí é fracasso total, porque é uma outra realidade, completamente diferente. Então, vai ter que pensar sobre isso. Né? Aí entra uma outra questão também, que entra a questão da esquerda. Né? Veja, nós não temos uma esquerda, aí sim, a centralidade do trabalho, no campo do trabalho, organizada. Nós não temos. Esse é um dado que é fato, não existe. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma direita, e aí que a gente tem que entender, o meu juízo, que é o fenômeno do bolsonarismo aí. Eu não acredito nesse negócio de bolsonarismo, fascismo, não, para mim é outra coisa. Para mim é uma ofensiva do capital, é uma ofensiva burguesa, uma ofensiva do grande capital, que pegou esse sujeito e manipulou até uma marionete que ele foi manipulando até onde era interessante, agora não é mais. Mas então não é retirando do jogo esse sujeito, que aí provavelmente vai acabar preso, né, que essa ofensiva vai deixar de existir. Essa ofensiva contra a classe trabalhadora, ela vai continuar ocorrendo. E um detalhe, a tendência é ela se intensificar. Por quê? Porque em momentos de crise, a burguesia ela vai querer intensificar a superexploração da força de trabalho. E é isso que é a pauta agora. O governo Bolsonaro fez tudo isso, intensificou essa superexploração da força de trabalho, e o governo Lula não vai ter como sair disso. Essa intensificação da superexploração da força de trabalho vai continuar. Independente da vontade do Lula, do Alckmin, de quem quer que seja, ela vai continuar. Certo? E não tem como controlar. O capital ele é incontrolável. Não tem. Né? Então, a única coisa que resta é, aí sim, se organizar essa esquerda no campo do trabalho
para que essa esquerda ela possa, de fato, ir para as ruas, lutar no campo que é o nosso, nas ruas, nos locais de trabalho, nos locais de estudo. É a partir daí que a gente tem que organizar essa classe. E não adianta falar qualquer coisa. Tem que falar a coisa certa. Não adianta lá e falar, olha, nós vamos lutar, vamos defender a democracia. Não tem... Primeiro que no Brasil nunca teve democracia. O que tem aqui, a forma de dominação de classe em países como o Brasil, os países de via colonial, da periferia do sistema como o Brasil, ou é a ditadura aberta, escancarada, ou é a autocracia, a chamada autocracia burguesa. E somente uma autocracia para aceitar um genocida desse na presidência da República. Isso tem que ficar escancarado. Né? Então, eu fico dessa... acho que essa que é a grande questão. Como que nós vamos organizar uma esquerda dentro de um quadro tão tenebroso quanto esse que se coloca? Esse é o grande desafio. E, sinceramente, a curto prazo, eu não vejo saída. Né? Eu não vejo. Eu vejo que, a curto prazo, essa ofensiva do capital ela vai se intensificar, certo? E aí, né, nós, classe trabalhadora, nós vamos ter que desorganizar, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que se mexer. Mas como? Foi tudo destruído ao longo desses anos, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Né? Então, essa é a grande questão, é a grande tragédia, né? Que, ao meu juízo, a gente vai enfrentar a partir do ano que vem. 2 minutos, Amarildo. Sim, e tem mais uma questão. O futuro governo Lula, é bom que ele fique muito de olho aberto, porque se ele não der as respostas esperadas pelo capital, ele vai ser defenestrado rapidamente. E o Alckmin vai ser empossado, e essa ofensiva ela vai ser ainda mais violenta do que, talvez, né, ainda mais violenta do que a própria ofensiva de quando o Bolsonaro estava no governo. Então é isso. Maravilha, maravilha, né? Obrigado aqui ao Amarildo aí pela participação. Agora passa aí a bola para o Jair Galvão, né? Fazer sua exposição aí sobre, né, a reorganização da esquerda e os desafios para 2023. Pode falar aí, Jair. Boa noite, Guilherme. Eu acho que tem um áudio aí estourando, Guilherme. Boa noite, os camaradas que me antecederam, o Heitor, o Amarildo, o Lin, enfim, a todas e a todos que estão conosco nessa jornada. E, mais uma vez, eu agradeço aqui, Guilherme, o convite para estar aqui no Mesa de Debate e com esses companheiros e camaradas que me antecederam aqui. Veja, eu atentamente aqui, a partir do ponto que o Guilherme nos pediu para a gente refletir um pouco sobre a organização dos trabalhadores ou da classe trabalhadora nesse momento, nessa conjuntura que a gente vive no Brasil, mas eu concordo em grande parte com as falas dos camaradas que me antecederam, e eu queria colocar aqui um ponto, eu acho, para a gente pensar. A gente vive no campo da esquerda uma crise que não é uma crise brasileira. A gente vive uma crise internacional. Eu acho que precisaríamos urgentemente de uma nova internacional para pensarmos o rumo da classe trabalhadora e, sobretudo, pensarmos como sair dessa emboscada. Eu acho que, historicamente, nós nunca tivemos uma situação de tanta fragilidade. Eu estou me referindo à classe trabalhadora, mas, sobretudo, os partidos, os movimentos. A gente vive uma fragilidade muito grande. E não há, a gente vive uma crise de projeto mesmo, desde da queda do socialismo no leste, que a gente entrou numa situação que até hoje não conseguimos encontrar elementos de reconstrução da luta, e quando eu digo reconstrução da luta, é na perspectiva da gente poder vencer
essa luta. Não vejo nesse momento, e me parece que a gente necessitaria de uma nova internacional para pensarmos juntos a superação da situação que está posta. E por que eu digo isso? Eu acredito, com tantos outros companheiros e camaradas, e que não é possível a gente fazer uma transformação em um país, por exemplo, como o Brasil ou qualquer um outro, sem que a gente não tenha uma forte rede internacional, inclusive de luta também para se conquistar o poder. E quando eu falo em conquistar o poder, os camaradas que certamente sabem do que estou dizendo, mas para ficar mais claro para todos, o público nosso que nos escuta, porque fazemos a diferença entre chegar à presidência da República e chegar ao poder do Estado. São coisas completamente, se não completamente diferentes, mas muito diferentes. Não é? E a conquista do Estado só é possível pela superação do capitalismo. Não é? O capitalismo sempre esteve em ofensiva, a gente sempre esteve correndo atrás, mas hoje a gente está sem os instrumentos dessa luta de transformação, que primeiro é teórico, né? E aqui eu me refiro faço uma referência a uma fala de Lenin, né? De que sem uma teoria revolucionária não existe a prática revolucionária, não existe transformação, né? E eu acho que hoje estamos vivendo uma crise dupla, tanto uma crise teórica quanto uma crise prática, e ao mesmo tempo que temos sido acossados de todos os lados, tanto pelo capital como pela extrema-direita, pelo neofascismo que tem nos acossado, inclusive aqui no Brasil, com a experiência que estamos tendo ainda, oficialmente, no governo brasileiro. Mas essa tendência não se trata mais de uma tendência, mas de um fenômeno concreto do crescimento exponencial da extrema-direita no mundo, passando pela Europa, onde é o seu centro, né, aos Estados Unidos, com a experiência do Trump, ou do trumpismo, que ele continua lá, e aqui no Brasil, essa experiência da extrema-direita que se convencionou chamar de bolsonarismo, que, a meu ver, é maior do que o próprio Bolsonaro, que ele já existia antes de Bolsonaro e vai se manter mesmo, o Bolsonaro já não sendo o seu representante, a figura central dessa extrema-direita no país. Pois bem, eu quero aqui entrar fazendo essa análise mais ampla para chegar nessa situação nossa do Brasil, do que representou para mim esse agrupamento amplo de forças as mais diversas, desde o campo da esquerda ao campo liberal e o campo de direita, em torno da candidatura de Lula. E quando eu me refiro a isso, ao campo da esquerda, evidentemente, a gente não tem definição clara e objetiva do que seja esquerda. Inclusive, acho mesmo que, quando a gente pensa o processo de transformação e tomada de poder, a gente tem que olhar com muita atenção os partidos, de uma forma geral, que disputam tão somente a eleição, né? E que abandonaram, nunca tiveram projeto, de fato, de transformação para além do que é possível dentro dos limites do Estado burguês e da democracia burguesa, da democracia do Estado liberal e da democracia burguesa. Pois bem, dito isso, eu quero me referir às oportunidades. É possível, dentro do governo de Lula, dentro desse governo, dessa aliança tão ampla, é possível aos movimentos, a classe trabalhadora ter algum sentido, alguma organização que possa, inclusive, pensar futuramente para além do parlamento, para além das disputas eleitorais. Olha, eu acho o seguinte, não creio, inclusive, o próprio programa de Lula durante a campanha, que agora que começa a tomar uma dimensão maior, temos visto aí a partir desse período de transição, mas a gente sabe que o PT não está propondo isso, Lula não está propondo além daquilo, com as dificuldades dobradas, ou talvez pior do que o dobro, das que teve no primeiro governo dele. Vai encontrar uma situação bem pior.
Agora, concordo, acho que foi o camarada Amarildo, dizia que não falta dinheiro. Isso não falta mesmo. Não falta dinheiro. E não falta. O que tem hoje, o que é que se falta hoje? Falta programação. Como é que o governo vai gerenciar aquilo que não tem, porque não foi feito orçamento para isso? Aí a gente tem uma dimensão do que foi tirar o bolsonarismo da cadeira presidencial. Eu já disse, não se trata de poder. Ele até queria tomar o poder através de um golpe de Estado, mas não tinha todos os elementos necessários para um golpe de Estado, e por isso não fez. Mas, no momento que tivesse oportunidade, quando tentou algumas vezes, se tivesse todos os elementos, ele tinha dado um golpe de Estado, e muito provavelmente, pelaquilo que a gente viu e vê até hoje, da sua horda, a gente teria uma perseguição ferrenha a quem quer que fosse. Aí não tinha partido de esquerda ou de direita, não, para eles todo mundo é comunista. Os que não estão com eles são comunistas, são petistas, e a gente viu o que ocorreu e alguns casos de assassinato mesmo, simplesmente por ser petista ou ser coisa, não concordar com aquilo lá. Eles fizeram uma disputa muito bem feita dos aparelhos ideológicos do Estado, das igrejas, né, dessas igrejas neopentecostais, ou mesmo setores da Igreja Católica que são neopentecostais, não só são os setores evangélicos majoritários, mas também há nos setores evangélicos alguns segmentos progressistas, mas de forma hegemônica, não é? O bolsonarismo se compõe também desta religiosidade conservadora que a gente bem conhece. Pois bem, então acho que a gente precisa, os trabalhadores, a organização de uma forma geral, os partidos do campo da esquerda, e, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre esses partidos que se dizem do campo da esquerda. Quando eu digo não vejo muita diferença, é porque não vi nenhum programa, nem ninguém defendendo além da institucionalidade. Há pessoas, há grupos desses partidos que defendem para além do que está posto, mas, evidentemente, não tem força suficiente para fazer isso. E eu não vejo hoje no país nenhum partido político que se possa dizer do campo da esquerda. 3 minutos, Jair. Tá bem, é revolucionário. O que quer dizer que, só para complementar, e depois eu posso até retomar, é que vejo, a partir de algumas falas de Lula, e que está lá no seu programa de governo, por exemplo, como a retomada do Minha Casa Minha Vida, ou do investimento do Estado em infraestrutura. Eu acho que é uma oportunidade de organização dos trabalhadores. Quem vai fazer isso, e aí sim, a gente teria que pensar nos partidos políticos, nas organizações do campo da esquerda. Né? Por exemplo, se vai fazer o Minha Casa Minha Vida, vai retomar isso, por que não os trabalhadores não se organizarem em cooperativas para eles próprios fazerem esses conjuntos habitacionais? Não tem recurso? Tem Recurso. Tem o BNDES. Você compra máquinas, financia-se os grandes latifundiários para comprar maquinário, e as próprias empresas, indústria, por que não financia-se cooperativa de trabalhadores para comprar maquinário e se fazer essa organização? Concordo com um dos camaradas que me antecederam aqui, quando dizia, olha, não adianta ir para a rua para chamar para defender a democracia. Você tem que ir para a rua para organizar os trabalhadores, para defender as coisas reais e concretas da vida, sabe? Do trabalho, da saúde, das questões básicas. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome ou mais, e que não estão interessadas, evidentemente, em discursos abstratos. As coisas têm que ser real e concreta, mesmo porque a gente sabe que na organização dos trabalhadores, ou apresentar algo concreto em que a gente possa convencer os trabalhadores e as trabalhadoras de que vale a pena lutar, ou ficar com conversa, é isso que a gente vê ao longo de todos os processos eleitorais. Então, a gente precisa aproveitar esses momentos, foram, inclusive, que não existiu agora, esses últimos 4 anos, possibilidade de se pensar como organizar a classe trabalhadora. A gente não viu, teve a pandemia, aquele período intenso da pandemia, mas antes e depois a gente também não viu a organização dos trabalhadores nas ruas. A gente teve o Fora Bolsonaro. Estamos aqui já com após... um pequeno problema. Pronto, Jair, pode repetir aí a sua fala aí no final.
Pronto, eu vou só fechar aqui. Mas a gente viu aquela movimentação do Fora Bolsonaro depois da pandemia, e a gente via se esvaziando a cada. Porque ninguém vai para a rua todo o tempo todo. Não há como fazer isso para manter o povo mobilizado se não tiver algo concreto e que lhe diga respeito. Eu acho que esses programas que devem ser desenvolvidos por Lula, eu acho que é uma oportunidade de organização da classe trabalhadora e de uma retomada de um projeto mais amplo, que também, para mim, passa por um projeto internacional da esquerda que não vejo nesse momento. É isso, Guilherme, a princípio é isso. Maravilha, maravilha. Então, quero aqui agradecer ao Jair, né? Os 5 convidados aí já fizeram a sua fala. Então, eu vou, né, passar aqui novamente aí para o Heitor, né? Fazer sua fala de fazer suas falas de considerações finais e colocar mais elementos aí no debate, né? Dialogar, polemizar, né, e conversar aí com as falas, né, dos outros convidados. Então fique à vontade, Heitor, aí para fazer sua fala, né, e essa fala de final terá 10 minutos. Opa, aí, E com a fala. Pronto, Heitor. Jair. Primeiro, né, a reorganização do campo do trabalho, a qual o Amarildo se refere, né? Eu acho que a gente vai ter um período muito interessante, porque você vai ter uma desilusão, não é para amanhã, né? A população sempre dá um tempo para o governo que entra, contando, está se reorganizando, está entendendo. Então, eu acredito que o primeiro ano é um primeiro ano de muito boa vontade com o governo começa. Não importa qual ele seja. Né? Mas, a partir do primeiro ano, começa a vir a cobrança. Né? E aí vai vir uma desilusão. Né? Porque a política que o Lula sabe fazer é a política da conciliação, é a política do o capital ganha muito, ele mesmo diz, né, que a burguesia nunca ganhou tanto dinheiro como no governo dele, e um pouquinho para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora também ganha, melhora um pouco sua posição. Né? Só que no momento em que a economia mundial vive uma crise profunda, né, em que a nova rodada de organização das empresas é extremamente econômica na geração de empregos, né? Os trabalhadores vêm sendo substituídos em todos os campos, quando não substituídos, terceirizados, né? De forma acachapante, e sem solução para essas coisas, começa a perder esse charme, né? Essa coisa, né? Aí que o Lula tanto usou de forma recorrente na campanha, que era voltar aos velhos tempos. Né? E aí essa desilusão ela leva a questionamentos que estão tanto no campo teórico como no campo prático. Né? No campo teórico, né? Vem se falando, 2 candidatos falavam disso, o Lula falava menos, quem falava mais era o Ciro Gomes, de um neodesenvolvimentismo, né? Era utilizar aí ferramentas de Estado para a burguesia nacional voltar aos velhos tempos, como se fosse possível reviver um governo juscelino, por exemplo. Né? Só que isso não leva em conta uma coisa, a burguesia nacional não quer, não lhe interessa mais. Por quê? Porque ela está muito satisfeita em ganhar dinheiro sem fazer força nenhuma, sem ter nem que administrar a empresa, na ciranda dos títulos da dívida pública. Então, não tem esse interlocutor mais. Por outro lado, né,
Daí, do ponto de vista prático, há uma confiança na institucionalidade por parte da esquerda que vai se dissolver. A cada dia mais vai ficando claro para a população. Uma parte dos votos do Bolsonaro tem a ver com isso, com essa desilusão. Que confiança na institucionalidade é essa? É de que a via parlamentar pode melhorar a vida da classe trabalhadora, né? Isso é uma mistura de inocência com má fé. Má fé porque o camarada que ganha um cargo de 30 mil reais com direito a 20 assessores, né? Passagem para o seu estado toda semana, né? Dinheiro para gastar com combustível, dinheiro para comprar paletó, dinheiro para gastar com selo de correios, enfim, né? E aí o cachimbo entorta a boca, né? Fica-se ali vendendo a ilusão de que o parlamento é uma ferramenta importante, capaz, e não é nada, né? Basta ver a composição do Congresso, né? Os empresários, 80% do Congresso é feito de empresários, né? Não de representantes da classe trabalhadora. E, por outro lado, uma judicialização das lutas, né? Que muito é feita pelo movimento sindical. O movimento sindical deixou de ter a greve, as ruas, como seu campo de luta, o espaço onde ele se afirma e derrota o capital, e leva isso para a justiça do trabalho, leva suas lutas para a justiça do trabalho, né? Como se a justiça fosse neutra. E essas coisas aparecem assim como uma pantomima. Por exemplo, né? Nós vimos aqui, enquanto o senhor Jair Messias Bolsonaro atacava o STF, nós vemos a esquerda sair em bloco na defesa do STF. Gente, pelo amor de Deus, todos nós sabemos quem é Gilmar Mendes, o engavetador mor. Todos nós sabemos quem é Alexandre de Moraes, né? Um homem que foi secretário de Segurança de São Paulo e que não teve o menor problema em baixar o cacete em todo mundo que tentava se organizar e fazer manifestações. 3 minutos, Heitor. Então, essa reorganização de que a gente aqui está falando, ela passa, por exemplo, por um período das oposições sindicais, né? A classe trabalhadora hoje está cansada desses dirigentes sindicais. A maioria deles, se tivesse que voltar para as suas empresas, teria que chamar um Uber, porque eles não sabem nem mais como voltam, não sabem nem mais que ônibus passa na porta da empresa. É uma gente que não quer organizar nada, que não quer fazer greve, que não quer estar na porta da fábrica discutindo com os trabalhadores. Então, esse é o período dessa desilusão da gente trabalhar a reorganização das oposições sindicais, né? E aí, eu vou terminar aqui, né? Eu vou só tensionar com uma fala do colega sobre o Minha Casa Minha Vida, que é um projeto importante, sem dúvida nenhuma, né? E aí ele coloca uma luta por criação de cooperativas. A gente tem que entender que papel joga a Constituição Civil nos marcos de um governo como o do PT, que é um marco de uma política keynesiana. Para quem não sabe, o nosso internauta, quando eu estou falando de política keynesiana, eu estou me referindo a Lord Maynard Keynes, que foi um homem que era um conservador, que lutava para que a Inglaterra não desaparecesse no mapa das grandes nações, certo? E havia para isso era um certo grau de conciliação capital-trabalho, mas sempre capitaneado pelo capital, né? E aí o Minha Casa Minha Vida joga exatamente nesse campo de política keynesiana. Qual é o papel dele? Botar dinheiro público
num setor que emprega muita gente, é um setor pouco mecanizado, que é o setor de construção civil, então ele gera muito emprego. Ele gera emprego para trabalhadores de baixa especialização, que são difíceis de serem absorvidos por outros setores. Então, ele cumpre um papel importante, papel macroeconômico, como gostam de dizer meus colegas economistas, né? Mas que, no fundo, é sobre a ordem do capital. Por quê? Porque é para gerar lucro para as grandes empreiteiras. Então, não dá para acreditar. Vai ter cooperativa? Vai. Né? 3% do orçamento lá destinado para Minha Casa Minha Vida já foi no outro governo Lula, já tinha também crédito para cooperativa. Né? Mas é uma merreca. Né? É mais uma daquelas ideias, né, de gestão moral da miséria. Né? Então, não dá para ter ilusões, né, com relação a isso. Eu acho que o caminho Conclua, Heitor. Concluindo, esse primeiro ano de governo Lula, apontar as suas debilidades, as suas vacilações, como, por exemplo, termino aqui, uma vacilação clara que já está colocada nessa semana antes dele assumir, né? Indicar José Múcio para o Ministério da Defesa. Esse homem foi ministro do Tribunal de Contas da União. É amigo do peito, tanto de Lula como de Bolsonaro. Né? Então, nós vamos continuar promovendo generais fascistas? É isso? É isso? Nós vamos continuar não mexendo nos currículos das escolas de formação de oficiais brasileiros? Vamos continuar tendo as escolas de cadete como fornalhas de preparação de anticomunistas, estufas de anticomunistas? Então, essas são... esse ano é um ano de apontar essas contradições e se preparar para, a partir do segundo ano, diante da insatisfação, da insuficiência do governo Lula, organizar a oposição. Obrigado. Maravilha, né? Agora, né, seguindo a sequência nossa, passo a bola aí para o Lin Fernandes, né, fazer suas considerações finais e colocar mais elementos aí no debate. Seu microfone está desligado, Lin. Liga o seu microfone. Tá ok. Abri. Agradeço aí as palavras aí dos companheiros aí, a visão de cada um, respeitar o ponto de vista de cada um. Eu só acho que é muito cedo para a gente julgar o governo do presidente Lula como uma derrota, tá? Como uma coisa derrocada. Eu acho que o governo do presidente Lula, ele cria muita expectativa para a esquerda, sim. Não do ponto de vista que o governo vai construir a esquerda ou que o parlamento vai construir a esquerda. Eu acho que as pessoas que realmente são de esquerda e que estão nas fileiras dos partidos, seja eles os partidos que juraram a institucionalidade, mas tem as pessoas também que tem as pessoas que lutam fora da institucionalidade. É nós que somos militantes de esquerda, é que temos que dar o tom. Não porque nós vamos construir baseado pelo governo ou pelas estruturas do governo ou do parlamento. Eu acho interessante quando alguém fala, quando um dos debatedores aí fala da organização do movimento sindical, eu concordo plenamente, porque o movimento sindical hoje, ele está muito perto do movimento sindical do final dos anos 70, do peleguismo. Se você pegar hoje muitos dirigentes sindicais de hoje, são os mesmos
que ajudou a derrubar os pelegos lá do final dos anos 70. Então, o movimento sindical vai ter que se restabelecer, vai ter que fortalecer, seja ele principalmente organizando a sua base. Os movimentos sociais têm que se reinventar para poder organizar, e não vamos aqui nos iludir que o capital ou que a burguesia vai dar moleza para o governo Lula e que vai ser tempo fácil para o governo Lula. No final do governo do Lula, do segundo mandato, eu participei de um debate e as pessoas perguntaram para mim, numa escola, se aquele governo do Lula era o que a esquerda tinha para oferecer. E eu disse que não. O governo do Lula ele foi muito progressista para a gente dizer que ele era de direita, mas foi conservador na área econômica, foi liberal na área econômica para a gente dizer que era de esquerda. Foi um governo que deu oportunidades, principalmente para o capital. Não é, a economia não é muito a área da gente, né? Mas a gente percebe que o motor da burguesia e da elite é a economia. E no governo do Lula, com as políticas do próprio Palocci, que era aquela política lá me falhou o nome aqui, para manter superávit primário, fez um grande colchão econômico que fez o Brasil crescer enquanto economia. Né? Enquanto economia. E a outra coisa foi a expansão do governo no campo das relações internacionais. Eu acho que o Brasil vai evoluir nesse campo, tanto no campo econômico, mesmo querendo a burguesia ou não, ou as elites econômicas ou não, vai ter avanço do ponto de vista econômico, vai ter avanço nessas relações internacionais. Eu acho que a crise internacional que a gente vive aí com a greve com a guerra da Ucrânia e a própria crise energética, ela pode ser um fator fundamental economicamente para o Brasil, enquanto país, enquanto economia, e para se desenvolver. Eu acho que o governo do Lula foi um governo, o passado, foi um governo de uma aliança capital... 3 minutos, Lin. Oi. Quantos minutos? 3 minutos, só avisando aqui seu tempo, só. Tá. Que foi uma aliança do capital e trabalho, né? Ela foi uma aliança do capital e trabalho, teve com políticas compensatórias. Agora, a construção da esquerda, em nenhum momento o Lula se colocou que ele vai fazer um governo pela esquerda, vai fazer um governo pela democracia, com avanços sociais, um governo progressista, com menos preconceito, e aí vai caber a nós. Não adianta querer colocar a culpa nesse ou naquele, porque o culpado é o capital, isso nós já sabemos que é o nosso inimigo. Agora, quem que nós vamos organizar para enfrentar o capital? Eu acho que do ponto de vista do governo do presidente Lula, a gente vai ter espaço para fazer essa luta. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Como não foi no outro governo do Lula, em que o movimento sindical pouco se movimentou até para ter ganhos reais de salário, de direito. Eu acho que o governo do presidente Lula foi um movimento sindical, porque eles não foram à luta, até para poder avançar conquistas para o governo, se colocou um pouco mais livre para que as pessoas pudessem fazer essa luta. Eu acho que isso tem que ser avançado, acho que o movimento sindical tem que ser mais aguerrido e buscar o direito da classe trabalhadora e buscar o fortalecimento da esquerda. E eu achei aqui muito importante quando um dos debatedores aí disse que
talvez nós estamos precisando de uma nova internacional. Eu acho que, até porque a esquerda não é do ponto de vista do Brasil, é no mundo, certo? Nós não vamos colocar aqui a esquerda que governa alguns países, chamado de esquerda, elas são social-democratas, não é uma esquerda, assim como a gente não pode colocar a China como um centro de referência da esquerda, porque é uma coisa difícil até de entender o misto que é aquilo lá. Eu vou concluir aqui dizendo que a importância de uma nova social, de uma nova internacional, eu acho que o Foro de São Paulo é um grande debate, e o governo do Lula vai ser mais ou menos aquilo que escreveu o Piketty no seu best-seller lá, O Capital do Século XXI, que nada mais é do que o investimento do Estado em infraestrutura, certo? Eu acho que não passa disso. Agora, a construção da esquerda, companheiro, cabe a nós. Ela não vai estar direcionada que algum partido vai direcionar e vamos fazer a revolução socialista, porque não vai ser por aí. Como disseram aí, quem está lá dentro do ar-condicionado, com motorista, com gasolina, com uma passagem de avião, não é esses caras que vai querer quebrar a institucionalidade. Agora, nós que militamos dentro dos partidos, temos que fazer essa luta, sim, dentro de cada partido ou de cada frente que a gente está fazendo a luta da esquerda. Essa luta, ela é permanente. E boa sorte para nós aí, e vamos enfrentar isso de cabeça erguida e com muita coragem de fazer esse enfrentamento. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Lin. Muito obrigado, Lin. Agora passo a bola aqui para o Amarildo, né, fazer suas considerações finais e, né, e colocar mais elementos aí no debate. Bom. Fechou. Abriu? Agora abriu. Então, me parece. Ó, tem alguém com o microfone aberto. Isso. Agora ficou melhor para mim, que agora eu consigo. O som está limpo. Bom, penso que uma das tarefas daqueles que são de esquerda é fazer a crítica radical, tá? É aquilo que o velho Marx fazia, né? O Marx, o Engels e todos os marxistas de boa cepa, né? E fazer a crítica radical implica fazer a crítica, no caso nosso, ao capital, mas também fazer a crítica a essa pseudo-esquerda que está aí. Porque essa pseudo-esquerda, ela está a serviço do capital dentro do campo do trabalho. É importante a gente pensar nisso, né? E atuar dentro desse contexto. Aquela velha discussão, Lenin-Kautsky, né? Rosa Bernstein, ou mais atrás, Marx-La Salle, certo? Nós precisamos fazer essa crítica radical a essa pseudo-esquerda, né, que se passa por esquerda, mas não é de esquerda. Né? E não é, volto a dizer, por uma questão subjetiva, é por uma questão objetiva, concreta. Né? Que todos aqui já falaram muito bem, aqui todo mundo já pontuou, isso não carece de voltar a essa questão. Por quê? Porque essa pseudo-esquerda, ela cria uma série de obstáculos para o surgimento de uma esquerda no campo do trabalho. Uma esquerda que tenha como princípios a revolução. É esse que é o ponto. E nós não podemos renunciar aos nossos princípios. Né? A política tem que ter a flexibilidade ao máximo. Perfeito. Mas a estratégia, os princípios, a estratégia, elas são inegociáveis. Então, para quem se coloca no campo da revolução, ou do marxismo, né, que é uma redundância,
precisamos deixar muito claro isso. Nós queremos a revolução. E é a revolução socialista. E aí vamos discutir o que é isso, né? Porque não adianta também ir lá e falar em revolução socialista e não explicar, não debater, não colocar na mesa o que é isso, né? Porque a revolução, uma coisa é certa, ela não é contra o regime ou contra o governo. Isso é muito pouco. A revolução é contra o sistema, né? E nós temos que colocar isso claramente. Nós somos contra o regime, nós somos contra o governo e nós somos contra o sistema. E elaborar programa, elaborar o nosso material teórico e massificar esse programa, massificar essa teoria. Em outras palavras, é construir, e aí a palavra eu acho apropriada, é construção mesmo, consciência comunista em massa. É isso que nós precisamos, né? Se isso vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, não interessa. O tempo histórico é outro, não é o nosso, né? Certo? A nossa própria vida é amplo o tempo histórico, né? É outra história. Então, me parece que é esse o ponto. Agora, uma coisa é certa, não adianta, ao mesmo tempo, falar em socialismo, falar em revolução, falar em marxismo, mas trabalhando com categorias que não são marxistas, que não são do campo da revolução. Senão nós vamos cair naquela velha discussão da vulgarização, né? Nós vamos vulgarizar a palavra socialismo, nós vamos a categoria, não a palavra, a categoria socialismo, por exemplo, né? Então, nós precisamos ter essa rigidez, digamos assim, do campo teórico, para que nós possamos ter uma prática consequente, uma prática que nos coloque, de fato, no campo do trabalho, né? E que também consigamos, a partir daí, criar formas diversas de organização. Não é só partido, não é só sindicato, são formas diversas. Formas diversas implica, inclusive, formas que nós nem temos hoje, mas que no processo nós podemos criar. Nós, que eu digo, a classe pode criar, né? Como já demonstrou que tem essa condição, né? No passado não criou os partidos, o partido que está aqui hoje, essa concepção de partido que está aqui hoje no mundo, ela foi criada lá na Alemanha, na segunda metade do século passado, do século XIX, que foi o primeiro partido operário do mundo, que foi o Partido Social Democrata Alemão, né? Como também criamos a Internacional, e eu concordo que nós temos que recriar uma Internacional, mas não é uma Internacional para defender um socialismo utópico, tem que ser uma Internacional para defender a revolução, né? Nós não temos que nós já criamos os conselhos, né? Então, enfim, são várias formas de organização. E, volto a dizer, nós precisamos 3 minutos para criar novas formas de organização, tá? Que superem as formas, as tradicionais. As tradicionais podem e devem ser mantidas, mas precisamos ter novas formas, né? Sem cair na ilusão, obviamente, dessa esquerda identitária, né? Ou dessa esquerda reformista que se passa por revolucionária, que, né, faz o jogo da direita, né? Não que as pessoas subjetivamente sejam de direita, sejam traidoras, não é isso, né? Mas, do ponto de vista teórico, ideológico, do ponto de vista organizacional, está no campo do capital. Nós precisamos trazer a luta, volto a dizer, para o campo do trabalho. E para isso nós temos que buscar a independência teórica, a independência política e a independência organizacional. Esse que é o ponto. E amalgamar todas essas lutas e mostrar que o inimigo é um só, é o capital. E nós vamos ter que defenestrar essa desgraça, porque ou destruímos o capital ou o capital destrói a humanidade. Não tem outra saída. Não tem. Não tem meio termo. A guerra é aberta e declarada. Por isso que nós temos que superar todos aqueles que tentam colocar panos quentes na situação, tentam mascarar através de políticas
compensatórias ou de redução de danos e coisas e tal. Nós temos que defenestrar de todas as formas, é matar ou morrer esses movimentos reformistas, não tem jeito. Então é isso. E mais uma vez eu agradeço a todos os companheiros e ao Guilherme pela oportunidade de a gente poder estar debatendo aqui. É sempre enriquecedor. Muito obrigado a todos. Maravilha. Agora, para fechar aqui o nosso debate, né? Eu passo a bola aí para o Jair Calvão, né? 10 minutos aí de considerações finais e responder aí polêmicas, né? Questionamentos e elaborar mais um pouco aí da sua exposição. Pode ligar o microfone, Jair. Não, eu quero, já que estamos nessa última parte aqui, eu quero parabenizar os camaradas, os companheiros que participaram aqui dessa jornada nossa e agradecer mais uma vez ao Guilherme e parabenizar também ao Mesa de Debate, o canal Mesa de Debate, por essas reflexões que têm nos permitido pensar um pouco mais. A partir das falas dos companheiros, daquilo que havia imaginado para a gente conversar aqui, eu queria, não me alongar muito, mas eu queria comungar aqui com as posições, em grande parte, do Lin Fernandes, quando falava sobre a perspectiva desse governo de Lula. Eu também concordo com você, Lin. Eu acho que esse governo ele traz possibilidades para a gente começar a pensar e organizar a luta, organizar os trabalhadores. E organizar não é para disputar só o parlamento. Eu acho importante que se dispute o parlamento, mas não para se eternizar no parlamento. É preciso que a gente coloque esses mandatos e tem que ser em retórica, sair está à discussão da luta. Está à discussão da luta se for para organizar. Se for para fazer esses debates, essas discussões que tem feito com esses grupos identitários, com essas ONG, isso não vai para canto nenhum, isso não ajuda a esquerda a vencer os problemas que nós temos. Agora, para mim é imediato. Para mim é imediato. Eu acho que, sinceramente, o Lula pode fazer. Se é uma posição, como disse um dos camaradas aqui, keynesiana, eu acho que é keynesiana mesmo. A gente não vai ter o governo Lula e nenhum governo, em nenhum país do mundo capitalista que vá fazer política revolucionária dentro da institucionalidade. Não vai. E o que mais, do ponto de vista de algum ganho das massas, foi o modelo keynesiano. E não estou aqui defendendo o modelo keynesiano, não. Estou defendendo um modelo em que tire as pessoas da miséria, porque miséria não é revolucionária, a fome não faz revolução e nem tampouco faz organização. Eu acho que o governo Lula vai novamente possibilitar... Eu lembro dos governos dele, muitas críticas, porque Lula não está fazendo. Eu acho que Lula não prometeu isso. O que tem que fazer é o que a esquerda, que pensa para além da institucionalidade, quer fazer, quer aproveitar dentro desse tempo. Sabe? Porque a gente viu agora 4 anos de um governo de extrema-direita que não é possível. A própria teoria crítica, eu lembro aqui da introdução de Lenin, de Engels, em Guerra Civil na França, que ele dizia que, olha, sabe, estou reduzindo aqui a fala de Lenin, de Engels, livro de Marx, ele dizia, olha, sabe, se vai ter uma ditadura do ponto de vista não só econômico, mas uma ditadura, né, é muito pior para os trabalhadores se organizarem do que o liberalismo. Agora, a questão é que nós não temos capacidade de nos organizar para além da crítica. E eu acho que é necessário fazer a crítica, mas é necessário também se fazer a organização, sabe? E tenho visto, inclusive me coloco no campo daqueles, concretamente, porque ninguém faz nada sozinho. Eu militei por mais de 10 anos numa organização dos trabalhadores, lá nos anos 90, final dos 80, início dos anos 90, que era remanescente do PCBR, dentro de uma corrente dentro do PT. E a gente fazia a luta, pelo menos defendia a luta institucional,
mas tendo muito bem claro qual era o limite da luta institucional. Né? Além de outros setores que a gente organizar e nos organizar, estava a luta no campo. E eu participei durante mais de 10 anos da luta no campo. Até porque sou filho de camponeses, de sem terra, então tenho uma relação muito forte com o campo e uma relação extremamente avessa à fome e à miséria. Eu conheço isso muito, muito de perto, sei exatamente que isso não traz, do ponto de vista da luta de transformação social, ela não contribui com absolutamente nada. Retomo, eu acho que tem que se pensar na organização, quando eu falei em cooperativismo, mas a gente tem que pensar qual é o tipo de cooperativismo que a gente vai fazer. Se vai ajudar o Estado burguês, vai, mas a gente tem que saber o que é que a gente quer, além de fazer com que as pessoas comam, durmam, bebam, faça aquilo, por exemplo, que o Marx já dizia lá atrás. Se você não tiver esses elementos concretos para sobreviver, o primeiro objeto é você se manter vivo, mas manter com capacidade de pensar, manter vivo e ter uma casa para morar, né? E ter comida para comer, enfim, ter os elementos, no mínimo, básico para manter-se vivo e poder pensar. A gente sabe a dificuldade que é a classe trabalhadora pensar, e por uma série de razões, porque tem que trabalhar sendo explorado da forma que não há tempo, enfim, eu não vou aqui entrar nesse debate, que ele é muito mais profundo, e os companheiros sabem exatamente o que é viver na classe trabalhadora e ser trabalhador e manter-se junto com uma perspectiva crítica e uma perspectiva em torno de transformação. Acho que o governo Lula vai avançar muito mais do que o que ele fez antes, porque o mundo hoje necessita de lideranças e não tem liderança, e Lula talvez possa ser essa liderança, não para fazer a transformação, para fazer a revolução, sabe? Mas, minimamente, para reorganizar o problema seríssimo que o Estado burguês está tendo agora, né? Sobretudo a democracia liberal está tendo agora, que são as ameaças. Eu acho que Lula vai fazer um governo melhor do que o que fez com as relações externas. Acho que esse debate em torno da energia renovável, da energia limpa, pode levar o país a superar, inclusive, se tiver uma crise pela frente, do ponto de vista do que chamam de commodity, né? Inventaram uns nomes bonitos. Eu acho interessante que, de vez em quando, eles arranjam um nome bonito para essas coisas antigas. Você transfere isso para a produção de energia limpa, porque o que não falta aqui, para nós, é possibilidades de investimento nessas áreas. Agora, não pode vir para cá simplesmente para impor e trazer as suas empresas. Ou transfere tecnologia, ou desenvolve tecnologia, a gente vai continuar fazendo o que sempre fizemos ao longo de todo o período republicano. Ou seja, o que eu acho é o seguinte: há possibilidades, como já houve no passado, mas a gente está numa debilidade muito grande, sabe, de instrumentos de conquista dos trabalhadores. Falar hoje em sindicalismo e tal, no mundo do trabalho que cada vez mais necessita de mão de obra dos trabalhadores, a mecanização é intensa, e você tem um setor de comércio hoje, um dos maior do que mesmo o setor industrial. Então, pensar em organização da classe trabalhadora hoje por sindicato, a gente vai ter que pensar o que é que a gente vai querer com esses sindicatos. Concordo com os camaradas que citaram aí a burocratização do sindicalismo. Está completamente burocratizada, não tem... talvez, de fato, esteja como... 2 minutos, Jair. Tá, vou encerrar. Talvez, de fato, estejamos vivendo uma crise sindical tão intensa quanto foi a que fez surgir o novo sindicalismo no ABC no final dos anos 70, mas a gente precisa se reinventar sobre vários aspectos. E como disse, acho que o governo de Lula vai trazer oportunidade. A questão é saber se a gente vai querer, como é que a gente vai encarar essas oportunidades e não ficar esperando 2, 3 anos, novamente, para continuar fazendo as mesmas críticas e não organizar a classe trabalhadora, porque dá trabalho, se organiza, não é fácil, e é muito mais fácil, muitas vezes, a gente apontar do que, de fato, encontrar os elementos capazes da gente novamente organizar. Eu digo novamente, eu lembro aqui, não vivia, evidentemente, mas a gente acompanha, até pelo ofício, o nível de organização que a gente teve, que a classe trabalhadora teve, por exemplo, às vésperas do golpe de 60, não às vésperas, no final dos anos 50, a
partir dos anos 40, final dos anos 40, dos anos 50, e aquele início até 64, aquele março de 64. Eu acho que é possível, agora com muito esforço e com projetos que possam movimentar as pessoas. Hoje, falar em democracia, falar nisso, naquilo outro, não convence e não organiza o trabalhador, não. Muitíssimo ao Guilherme, ao canal Mesa de Debate. Parabenizo os camaradas, os companheiros que estiveram aqui nessa jornada nossa. Espero que a gente se encontre outras vezes novamente aqui tentando refletir um pouco sobre a nossa realidade e como a gente enfrenta os problemas que nós temos. Maravilha, Jair. Então, né, acho que está encerrada, né, a nossa primeira mesa aí, de debates. Quero aqui primeiro agradecer ao Amarildo, ao Jair, ao Lin, né, e ao Heitor aí pela participação, pela contribuição, né? Gostei aí das falas, acho que foi um debate bastante rico, né? Com posições aí diversas, né? E, né, gostei bastante, né? E também quero agradecer a você que estiver nos acompanhando, né? Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, compartilhe, comente nessa entrevista, né? Acompanhe a nossa semana, né, de debates, né? Vai ter lives, né, às 20 horas de segunda a sexta na semana que vem, né, sobre este tema, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então, né, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!